Olá, bom dia, alunos do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, gente, essa semana vocês estão realizando, né, as atividades avaliativas, né, das disciplinas, né, de todas as disciplinas, inclusive de geografia, tá? Então, eu espero que vocês tenham ótimas atividades avaliativas, façam boas provas, tá? E quem não foi muito bem na primeira avaliação, que aproveite, tá? Para que possa recuperar a sua nota, tá bom? E aí, dar andamento da melhor maneira possível aos estudos, tá? Então, gente, hoje a gente já vai dar início, tá? Aos conteúdos do segundo bimestre, né? Primeiro bimestre a gente falou de mapas, né? Mapas antigos, falamos de elementos do mapa, que vocês já aprenderam também, falamos das tecnologias, né? Que estão à disposição dos homens para que eles tenham melhores imagens, né? Para que eles façam mapas, né? O GPS, os satélites, as imagens de satélite, não foi isso? Pois hoje a gente vai iniciar outro assunto bem legal na geografia, tá? Que assunto é esse? É o assunto da página 211, tá? Da unidade 2, que é a paisagem em transformação, tá, gente? Então, a gente vai falar de paisagem em transformação, tá? Mas antes da gente começar esse assunto, é preciso que a gente relembre algumas coisas que são importantes para a gente entender uma paisagem, tá bom? Vamos lá. Então, paisagem, gente, é tudo aquilo, tá? Tudo aquilo que minha visão consegue ver, consegue enxergar, tá? Na paisagem. Mas também não só é o que eu consigo enxergar pela visão, né? Mas o que eu consigo ouvir, o que eu consigo tocar, tá? O que eu consigo sentir, o cheiro, né? Por exemplo, um exemplo de paisagem, um jardim. Não é uma paisagem, né? Eu consigo ver um jardim? Consigo. Eu consigo tocar nas flores? Consigo. Eu consigo sentir os cheiros das flores? Sim. Então, a paisagem também vai envolver os sentidos, né? Do homem, os sentidos, a visão, né? O tato, tá? O olfato, ok? A audição, menos o paladar, tá? O paladar não entra na paisagem, tá bom? Então, dando continuidade, então, a paisagem também ela é formada por elementos, tá? Os elementos. Que elementos são esses na paisagem? Elementos naturais e elementos, né? Deixa eu falar correto. Elementos antrópicos, né? O que é antrópico, tia? Antrópico, gente, é o que é modificado pelo homem, tá? Então, nós temos elementos naturais, tá? Que é elementos naturais que vêm da própria natureza, tá? Vamos lá, o sol, as nuvens, flores, árvores, rios, tá? Tudo que vier da natureza são elementos naturais, os animais, né? E elementos antrópicos? Eu já falei, antrópicos vêm de homem, tá? Transformada, modificada pelo homem. Então, dê exemplos aí de elementos antrópicos. As casas, os prédios, ruas, avenidas, as pontes, tá? Os hospitais, escolas, tudo que é construído pelo homem, tá? Construído pelo homem são elementos antrópicos, tá? Então, já temos aí a diferença dos elementos na paisagem. Elementos naturais e elementos antrópicos, tá? A paisagem também, gente, ela pode ser uma paisagem classificada, tá? Como paisagem natural, paisagem urbana, não é? Paisagem
não é natural, desculpem, é paisagem rural e paisagem urbana, né? Paisagem rural, aquela paisagem mais tranquila, né? Com mais vegetação, com uma área maior, uma paisagem com poucas casas, né? Umas distantes das outras, que não tem muito movimento, tá? Que servem para o homem plantar, para o homem colher, né? A agricultura, a pecuária, né? Pecuária que serve para os homens criar animais, tá? Então, há essa diferença entre paisagem rural e paisagem urbana, né? Então, a paisagem urbana é essa que a gente vive, a paisagem das cidades, né? Das pequenas, das médias e grandes cidades, onde a gente vê prédio, onde a gente vê carro, onde a gente vê movimento, né? Então, há também essa diferença entre essas paisagens, tá? E também a paisagem cultural, que é a mesma coisa de paisagem antrópica, tá? Que é essa paisagem também transformada, ok? Então, o que é que a gente vai ver nesse capítulo de vocês, tá? Paisagem em transformação. Justamente, a gente vai entender que essa paisagem, gente, né? Essa paisagem que a gente vê, por exemplo, que eu vejo todo dia da porta da minha casa, a paisagem que eu vejo da Serra de Santo Antônio, a paisagem que eu vejo do Açude Grande. Será, gente, que essas paisagens, elas sempre permanecem da mesma forma? O que é que vocês acham aí? A paisagem permanece todos os dias da mesma forma? Pensem aí um pouco, tá? Então, gente, a paisagem, diferente do que muitas vezes a gente pensa, ela não permanece da mesma forma, tá? Todos os dias nós temos modificações, tá? Na paisagem. Tia, mas eu olho para a Serra de Santo Antônio todo dia e a Serra de Santo Antônio está do mesmo jeito, né? Aí você vai pensar agora, a partir desse conteúdo. A Serra de Santo Antônio, gente, todo dia ela sofre modificações, tá? Tia, mas como é que ela sofre modificações se todo dia eu vejo ela e tá do mesmo jeito? Se você for lá próximo da Serra de Santo Antônio, você vai ver modificações sim, tá? Por exemplo, alguém que retirou algumas árvores, alguém que fez uma queimada lá próximo, tá? Alguém que fez uma casa que antes não tinha próximo da Serra de Santo Antônio e agora tem. Então, tudo isso vai provocando transformações na paisagem, tá? Modificações na paisagem. E aí, até a própria natureza, gente, faz essas transformações. Tia, como assim? A própria natureza vai transformar ela mesma? Vai, também vai transformar ela mesma, tá? Por exemplo, agora a gente está no período, diminuiu mais um pouco as chuvas, não é isso? Mas quando estamos num período de muitas chuvas, de chuvas fortes, né? E se essa chuva todo dia cai nessa Serra de Santo Antônio, né? Então, se ela cai todo dia, se está chovendo todo dia, essa chuva ela vai levar materiais, né, dessas rochas que dão esse formato à Serra de Santo Antônio, não é? Então, quando a chuva cai, né, essa serra ela vai ser modificada, aquela chuva ela vai levar um pouco de solo, né, daquela serra, vai levar materiais bem minúsculos que a gente nem consegue enxergar, mas que aí, gente, que aí entra as transformações, que a gente de longe, a gente não vê, né? Se a gente sair na porta da nossa casa, quem tem a oportunidade de ver a Serra de Santo Antônio, aí nesses detalhes, nesses minúsculos materiais que vão sendo transformados, né, que vão sendo levados, por exemplo, pelo vento também. O vento também
é um elemento natural que também provoca transformações na própria natureza. Então a água, o vento, os próprios animais, tá? Por exemplo, o tatu, né? Se tiver tatu ali na serra e ele cava um buraco ali para se esconder, ele vai causar modificações da natureza também, tá? Ele não abriu um buraco ali, então era de um jeito e ficou de outro. Então, gente, a própria natureza causa modificações, tá? Nela mesma. E o principal agente que causa transformações na natureza é quem? Adivinha, né? Quem é o vilão? Qual é o maior vilão que causa transformações na natureza? Né? Pensem aí. Adivinha quem é? Somos nós mesmos, tá? Os homens. Quando eu falo homem, inclui homens e mulheres, tá, gente? Então, nós homens somos os principais agentes de transformação dessa natureza. Mas por que, tia, que o homem transforma a natureza todos os dias? Porque ele tem necessidades, né? Se ele tem necessidades, então ele vai lá, faz essa modificação da natureza, né? De acordo com o que ele está precisando naquele momento, tá bom? Então, essa é a parte inicial, tá? Sobre, para vocês entenderem primeiro o que é uma paisagem, tá? No livro de vocês, na página 211, ele vai falar, né, que o espaço ocupado ou não está em constante transformação, seja pela ação da própria natureza, como eu já falei, ou pela ação dos homens ou dos seres vivos, né? Então, ele vai dar uns exemplos também no livro de vocês de paisagens, né? Antigas paisagens registradas em diferentes fontes históricas. Gente, quando a gente olha uma paisagem também, a gente pode perceber que ela sofreu modificações, né? Que alguns elementos dessa paisagem podem permanecer, outros não, tá? Por exemplo, numa cidade como a nossa, nós temos prédios antigos? Temos sim, prédios antigos. Nós temos prédios novos? Temos prédios novos. Então, o que é que acontece? Elementos da paisagem, né, do passado ainda permanecem, tá, no presente, certo? Então, é sobre isso que o conteúdo de vocês vai falar, tá bom? Mais à frente, o conteúdo de vocês falam também como é que iniciou essa transformação, tá, da paisagem. E aí a gente vai ver aqui como foi que iniciou. Nós sabemos que os nossos antepassados, né, há muito tempo, eles eram homens das cavernas, né, vamos dizer assim, homens da caverna, que eles não tinham tanta educação ainda, não sabiam muito sobre a natureza, então eles eram nômades, né? Viviam de um lugar para o outro. Não sei se vocês já ouviram esse conteúdo, geralmente ele é dado em história, né? Que os homens eram nômades, por quê? Porque eles não ficavam só em um lugar, não se fixavam só em um lugar. Então, eles viviam de um lugar para outro. Precisava-se de alimento, eles iam buscar num lugar. Né? Precisava de um animal para eles comer, eles iam lá nesse lugar. Aí quando eles viam que já estava acabando, eles faziam o quê? Iam para outro lugar. E assim sucessivamente, né? Então por isso que dizem que eles eram nômades, porque eles não fixavam o lugar, né? Mas aí esse homem ele foi fazendo descobertas. E uma das grandes descobertas do homem foi o fogo, né? Então, a partir de quando o homem descobre o fogo, ele diz, agora eu posso, né, fazer alguma coisa, descobri aqui o fogo, então vamos ver o que é que eu posso fazer agora, depois que eu descobri esse fogo. O que é que eu posso fazer agora que eu descobri, eu consegui fazer armas
né? Eu consegui fazer foices, facão, né? Então, o homem ele foi passando, tá? A fazer a sua própria agricultura, né? Ele já tinha descoberto os materiais que ele precisava, machado, foice, descobriu o fogo. Então, eles passaram então a se fixar no lugar, tá? A praticar a agricultura, né? Plantar ali, e ali eles começaram a se fixar em um determinado lugar, a partir das suas descobertas. Então, foi quando o homem descobriu o fogo, quando o homem começou a fazer a agricultura, que essas paisagens elas começam a se modificar. Por quê? Porque antes eles faziam o quê? Eles só iam ali na natureza, retiravam aquela fruta que eles precisavam, acabava, eles iam para outro